Boa tarde, galera. Netuno, Urano e Plutão. Vamos precisar, por alguns dias, fazer aulas diferenciadas com vocês, já que o momento exige, e todos sabem, que o Brasil vem passando por uma situação muito complicada por conta do coronavírus. Nossa região, nossa cidade não é diferente, precisamos ficar, de certa forma, isolados em nossas casas, mas vocês, enquanto alunos, não podem ficar prejudicados. Por isso, nós, professores e o Colégio Cometa, resolvemos fazer aulas online, vídeos, para que vocês possam ter o conteúdo como devem. Dessa forma, nós vamos fazer uma retomada do conteúdo que já foi trabalhado na sala de aula, só para a gente poder fazer as atividades do módulo. Lembrando que esse conteúdo já foi feito na sala de aula, nós estudamos o mapa conceitual dele todo e eu desenhei mais ou menos o mapa conceitual também aqui para a gente fazer uma retomada. Lembrando que os termos essenciais da oração, lá no início, são sujeito e predicado. O início de tudo que a gente viu na sala de aula. Termos essenciais, sujeito e predicado. O sujeito, a gente fez um estudo dos 5 tipos. O simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito, ou também chamada de sujeito inexistente. O primeiro sujeito simples, ele é simples porque a gente, na oração, nós temos um único núcleo. Lembrando, é importante que você, antes de fazer essa análise, identifique primeiro o verbo. Identificado o verbo, faça a ele a pergunta, o que ou quem, para depois você identificar o sujeito. Quem vale ouro? A água doce. A água doce é de quem estamos falando, já que esse é o conceito de sujeito, de quem estamos falando. Então, a água doce. Quem que é o núcleo? Água. A água que, nesse sujeito, é a parte mais importante, representada por um substantivo. Sujeito composto. Por que ele é chamado de composto? Porque há 2 núcleos. Se o simples aparece um núcleo, o composto ele tem de 2 a mais núcleos. Encontrando o verbo, faremos a ele a mesma pergunta. O que ou quem? Quem são países em expansão? China e Índia. Nós temos o núcleo China, temos o núcleo Índia. Nesse sujeito aqui, a gente tem a presença do i, que é uma conjunção que liga 2 substantivos. No entanto, para fazer a análise do núcleo, a conjunção não entra. Só quem entra, China, Índia. São eles 2 os núcleos, por isso o sujeito composto. Lembrando que no sujeito, analisando o sujeito, a presença do i é importante. O sujeito é oculto. Quando é que a gente descobre que ele é oculto? A partir da desinência verbal, ou seja, as terminações dos verbos. Nesse caso, dá para a gente entender que há a primeira pessoa do plural embutida nesse verbo. Chegaremos amanhã. Chegaremos quem? Nós. Nós chegaremos amanhã. Por mais que o nós não apareça aqui na frente, dá para a gente compreender a partir da desinência que há um sujeito aí oculto, implícito ou desinencial. Lembre desse detalhe que pode aparecer qualquer um desses nomes. Já o sujeito indeterminado, não é possível determiná-lo na oração. Lembrando que há 2 regras para que a gente possa fazer essa análise. Quando o verbo ele aparece na terceira pessoa do plural e quando ele aparece na terceira pessoa do singular, mais a partícula si. Terceira pessoa do plural, mais terceira pessoa do singular, mais partícula si. Observem, roubaram mais um banco. A gente sabe o que foi roubado, porém não sabemos quem roubou porque esse verbo foi empregado na terceira pessoa do plural, o que indetermina o meu sujeito. Já a oração sem sujeito, ou também chamada de sujeito inexistente, também aí algumas regras. A regra do verbo haver, quando ele é empregado no sentido de existir, como a oração logo abaixo, havia segredos naquela casa, ou seja, existia
né? Existiam segredos naquela casa. Verbo haver no sentido de existir, portanto, oração sem sujeito. Mas ele pode aparecer também com o verbo ser e fazer, indicando tempo, e os verbos que indicam fenômenos da natureza. Dentro dos termos essenciais da oração, nós temos o sujeito, que a gente acabou de ver todos eles, né, os 5, e o predicado, que são distribuídos em 3 tipos. O predicado ele é verbal quando há um verbo de ação. Verbo de ação. João comprou um carro novo, ou seja, João praticou a ação de comprar um carro novo. João é o sujeito da oração, comprou um carro novo, que está em destaque, é o predicado, indicado pelo verbo de ação. O predicado ele é nominal quando o sujeito ele é ligado a partir de um verbo de ligação, ou também chamado verbo de estado, a um predicativo. É sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, lembrem-se lá dos verbos de ligação: ser, estar, continuar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. São alguns deles, os principais, lembrando que eles também podem aparecer, dependendo do contexto, como verbo de ação. Lembre-se do verbo andar, que aparece nessas 2 colocações. E lembre-se também que o sujeito, ele ligado a partir de um verbo de ligação, ele vai ter logo adiante, né, um predicativo do sujeito, o craque do jogo. O craque do jogo representa uma característica, um estado ou um modo de ser do sujeito. Já o predicado verbo nominal, se ele é verbo nominal, dá para entender ou fazer uma inferência de que haverá um verbo de ação e um verbo de estado. Então, no caso, Sueli comprou alegre o seu primeiro carro. Sueli, enquanto sujeito, ela praticou uma ação de comprar um carro. Só que ela não somente comprou esse carro, ela comprou esse carro no estado de alegria. Ou seja, representado pelo adjetivo alegre, que é a característica, o estado ou o modo de ser de Sueli naquele momento. Então, comprou o verbo de ação, por isso ele é um predicado verbal, e ele também é nominal, porque nós temos aqui o adjetivo alegre representando uma característica, estado ou modo de ser de Sueli, por isso ele é verbo nominal. Verbo de ação mais predicativo. Ok? Beleza? Seguiremos com o conteúdo. Vejamos então aí, né, mais 2 exemplos com predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito, ele tem a presença do verbo de ligação, ou seja, quando a gente só tem o predicativo do sujeito na oração, nós temos então o quê? Um predicado nominal. É a lógica. Portanto, se a gente só tiver o predicativo do sujeito, lembrem-se que nós podemos ter predicativo do sujeito tanto no predicado nominal quanto no predicado verbo nominal. Somente no predicado verbal a gente não tem. A gente tem no predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, observe. A praia está deserta. O verbo estar, ele é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito à praia a uma característica, né? Um estado ou um modo de ser, que é deserta. Deserta caracteriza a praia e está sendo ligado por um dos verbos de ligação. Os alunos parecem cansados. Não grifei, mas observem aqui o verbo parecem e observem que os alunos, que é o sujeito, recebem aí uma característica, um estado, um modo de ser. Eu gosto de colocar os 3 para vocês irem analisando se é uma característica, se é um estado ou se é um modo de ser. Portanto, parecem cansados. Cansados é a caracterização aqui dos alunos
e o verbo de ligação ao meio. Portanto, lembrem-se desse detalhe. Predicativo do sujeito nós temos no predicado nominal, como são esses dois predicados aqui, está deserta e parecem cansados, e também temos no predicado verbo nominal, não temos no predicado verbal. Aqui nós temos os termos integrantes da oração. Lembrem que o que a gente acabou de ver foram os termos essenciais. Esses são os termos integrantes, os quais dois deles a gente já viu na sala de aula, que é o objeto direto e o objeto indireto. O objeto ele é direto quando ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Daqui a pouco a gente faz uma retomada disso também. O objeto ele é indireto quando ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Lembrando mais uma vez que o objeto direto ele não é preposicionado e o objeto indireto ele é preposicionado. Vamos relembrar um pouquinho da questão da transitividade do verbo e aí a gente vê alguns exemplos. Retomando, transitividade verbal, os verbos intransitivos são aqueles que não necessariamente precisam de um complemento. Ou seja, se aparece um complemento na oração, como essa primeira que a gente tem aqui, Mona mora na Europa. Muitos alunos vão dizer, mas quem mora em algum lugar, beleza? Mas esse algum lugar é um objeto direto? Ele está complementando o verbo morar? Não, ele está indicando o lugar onde o sujeito mora. Então, a gente pode pensar assim, não é um objeto direto, não é um objeto indireto, mas uma locução que indica lugar, ou seja, um advérbio, uma locução adverbial de lugar, não objetos. Tomem cuidado com isso. Já os verbos transitivos diretos são aqueles que não precisam de preposição para que seu complemento seja ligado ao verbo. Então, lembre-se disso. O transitivo direto não tem preposição entre o verbo e seus complementos. Como o exemplo da frase abaixo. Flávio tem todos os atributos de um vencedor. Quem tem todos os atributos de um vencedor? Flávio, sujeito simples. Quem tem algo. O que é que Flávio tem? Todos os atributos de um vencedor. Todos não é preposição, os não é preposição, então todos não pode ser considerado, ou seja, todos os atributos de um vencedor não pode ser considerado transitivo indireto, porque aqui a gente não tem uma preposição, temos um pronome indefinido. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles que necessariamente precisam de uma preposição. Fica até redundante falar. Mas são aqueles que precisam ser ligados ao verbo a partir de uma preposição. Então, observem a oração. Eles acreditam em tudo. Quem acredita em tudo? Eles, sujeito simples. Quem acredita, acredita em algo, ou seja, em tudo. Observe a preposição ligando ao verbo, ao seu complemento. Então, a preposição está aqui dentro desse complemento que a gente chama de objeto indireto, porque complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Tem também aqueles verbos que podem ser representados tanto por objetos diretos quanto indiretos ao mesmo tempo. Muita gente costuma chamá-los de bitransitivos, mas vamos chamá-los aqui de transitivos direto e indireto simultaneamente. Então, aqui na oração, ela oferecia abrigo às crianças. O verbo oferecia, observe que ele é transitivo direto, porque pede um objeto direto. Quem oferece? Oferece algo. O que é que foi oferecido? Abrigo. Porém, esse abrigo foi oferecido às crianças. Às crianças. Observe que a preposição às liga o verbo ao seu complemento. Então, liga, no caso, o verbo oferecia. Se oferece, oferece algo,
objeto direto, oferece a alguém, às crianças, objeto indireto. Só dando uma retomada. Mona mora na Europa. Na Europa não é um objeto, um complemento circunstancial de lugar. Todos os atributos de um vencedor complementa o sentido do verbo tem, por isso, objeto direto, porque aqui não há preposição. Ligando o verbo, temos a preposição aqui bem distante, mas aqui ligando o verbo não temos. Acreditam em tudo está ligado ao verbo acreditar, que é transitivo indireto. Olha a preposição, por isso aqui a gente tem um objeto indireto. Aqui nós temos dois objetos, o objeto que é direto, porque foi ligado ao verbo sem preposição, e temos um objeto indireto, que foi ligado ao verbo a partir da preposição as, ok? Terminamos por aqui. Próxima aula, eu dou uma retomada na transitividade verbal e a gente corrige o conteúdo do módulo.